Oi, gente, eu sou a Camila Rodrigues e agora a gente vai dar continuidade, né, à matéria de classificação. Estamos indo para a aula 4, então caso vocês estejam vendo pelo YouTube e quiserem dar uma olhada nas outras aulas, eu super recomendo. Hoje a gente vai dar uma aprofundadinha em fungo, nada demais, mas assim, vamos dar uma olhada melhor neles. Vou colocar aqui para apresentar. Nessa primeira tela eu coloquei somente uma imagem mesmo, né, para representar o reino fungi. E agora vamos para algumas características deles. Calma aí que dá uma travada aqui, mas vai, gente. Em nome de Jesus. Eu vou falar algumas características do reino fungi e algumas coisas que são importantes para nós, né, que eles realizam. Beleza, no reino fungi incluem-se os fungos, organismos heterotróficos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento, e aí eles vão ser heterotróficos por absorção, já falei isso antes, volto a repetir, porque nós somos heterótrofos por ingestão, a gente ingere o nosso alimento, eles absorvem o alimento deles. Multicelulares ou unicelulares, multicelulares é a mesma coisa que pluricelular, tá, gente? Então, eles podem ter várias células ou uma única célula, que já foram consideradas plantas primitivas, ou seja, há muito tempo atrás. Lembram que a gente viu que as algas também já foram consideradas plantas? Os fungos também já foram considerados plantas há muito tempo atrás. Uma das diferenças entre esses dois grupos que está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos fungos. Isso foi até uma das coisas que fez que tirassem os fungos do grupo das plantas, né? Por quê? Porque eles não realizam a fotossíntese. Se eles não possuem clorofila, eles não vão realizar a fotossíntese. Se eles não realizam a fotossíntese, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Beleza? Agora falando um pouco da importância deles, né? Fungos atuam como decompositores, garantindo a ciclagem no meio. Nesse processo, a matéria orgânica é quebrada, o gás carbônico é liberado e substâncias importantes, como nitrogênio, são devolvidas ao ambiente. Apesar de toda a importância da decomposição, frequentemente essa propriedade dos fungos é responsável por prejuízos aos humanos, pois esses organismos podem atacar diversos produtos, como alimentos, madeiras, tintas, tecidos e papéis. Então, assim, eles são muito importantes na decomposição, porque toda a matéria orgânica vai ser absorvida, né, vai ser decomposta por eles, e eles vão estar fazendo essa ciclagem do meio. E devolvendo coisas importantes ao ambiente, né? Como, por exemplo, igual o gás carbônico, o nitrogênio, enfim. Porém, isso não é sempre bom, porque eles vão decompor não só coisas que a gente não quer mais, eles vão decompor coisas que a gente poderia precisar, né? Como, por exemplo, os diversos produtos, né? Principalmente alimentos, né, gente? Madeira, tinta, tecido, papel. Então, assim, é muito importante eles serem decompositores, é muito importante, mas eles vão decompor coisas que a gente não queria que eles decompossem também. Beleza. Fungos realizam importantes relações simbióticas, apresentam uma relação mutualística, por exemplo, com raízes de vegetais. Essa relação é chamada de micorriza e ajuda a planta a conseguir minerais de que necessita de maneira mais eficiente. A planta, por sua vez, garante compostos orgânicos para o fungo. Os fungos também podem associar-se com algas verdes ou cianobactérias e formar os chamados líquens. Nessa associação, os organismos fotossintetizantes fornecem os compostos orgânicos de que o fungo necessita, enquanto os fungos fornecem nutrientes minerais e um ambiente propício para o desenvolvimento da alga ou da cianobactéria. Então, gente, não faz parte dessa matéria aprofundar nessa parte aí das relações ecológicas. Só que o que vocês têm que saber disso é que os fungos vão participar desses processos, né, dessas relações, uma relação chamada de mutualismo, e aí onde ninguém vai sair perdendo, não tem nada, é tipo um relacionamento dos dois onde não tem nada de tóxico, sabe? Todos os dois ganham, todos os dois saem felizes, eles dependem um do outro para estar bem ali, mas ninguém se machuca, todo mundo sai feliz dessa relação. E aí tem dois exemplos que acontecem com os fungos, que é a micorriza, né, que é a junção do fungo com as raízes dos vegetais, e o líquen. O líquen é mais famoso, né, gente? Todo mundo já deve ter ouvido falar dos líquens, que é os fungos com as algas verdes ou com cianobactérias. E aí, uma curiosidade na questão dos líquens é que o líquen, ele sempre tem muito em árvore, assim. É como se fosse um... Sabe aquele lodo? Só que na árvore, sabe? É como se fosse tipo um lodozinho na árvore, só que não é molhado, né? Igual o lodo é sempre úmido, né? O líquen, ele é mais seco. E ele é muito importante para você ver se o ambiente está muito contaminado. Por quê? Quando você tem um ambiente que está com muita poluição, não vai ter tanto líquen. Agora, quando você tem um ambiente que está pouco poluído, assim, ele já tem muito mais líquen. Então, isso é uma ótima observação a ser feita, né? Uma curiosidade muito importante.
Beleza. Fungos são utilizados como matéria-prima para a produção de medicamentos, apresentam componentes que podem ser usados na fabricação de medicamentos, como é o caso do antibiótico penicilina. Esse antibiótico foi o primeiro utilizado em larga escala, sendo hoje importante no tratamento de sífilis. Outro medicamento produzido com base nos fungos é a ciclosporina, utilizada em pacientes transplantados, a fim de evitar a rejeição do órgão. Então, eles são muito importantes na produção de medicamentos. Aí deu o exemplo, né, dos antibióticos, no caso da penicilina, no tratamento da sífilis, que é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, né, bacteriana. E aí a gente até falou disso na aula passada, né, sobre os antibióticos, que na aula passada a gente falou do reino humano, né? Então, os antibióticos que vão combater doenças bacterianas, e eles também vão ajudar na produção de outros medicamentos, né, como, por exemplo, a ciclosporina, que vai ser utilizada nos pacientes transplantados. Por exemplo, você passou por um transplante de coração. Você pode rejeitar aquele órgão, então você tem que tomar vários medicamentos para não ter essa rejeição, né? Um deles é a ciclosporina, que é produzida, né, com base nos fungos. Beleza. Fungos são utilizados como alimento por realizar fermentação. Algumas espécies de leveduras são utilizadas, por exemplo, na panificação. Os fungos também são usados na indústria do vinho e da cerveja e para garantir sabores e aromas característicos a diversos tipos de queijo. Além disso, muitas espécies são consumidas sem nenhum processamento, como é o caso do champignon. Então, o fungo, gente, ele tá em tudo, né? Tá na economia, muito importante na economia, né? Porque ele vai ser utilizado como alimento, ou seja, vai gerar essa produção do alimento. Então, vai gerar lucro, né, na economia. Então, muito importante. Mas, como nada é tão bom, né, eles também podem causar doenças. Algumas delas são a candidíase, o pé de atleta, a onicomicose, infecção que afeta as unhas, a pitiriase versicolor e alguns tipos de pneumonia. Vale salientar ainda que os fungos podem causar doenças em outros animais e até mesmo em plantas. Então, eles também causam doenças, eles também podem estar fazendo mal para nós, né? E uma dica que eu dou, micose, gente. Sempre que fala micose, está relacionada com doença causada por fungo, beleza? Eu recomendo vocês a darem uma pesquisada, tipo, nas principais doenças, o que elas causam, né, na pessoa, quais são os sintomas, como que a pessoa pega aquela doença, como que é o tratamento. É sempre importante para vocês, não para decorar, mas para ter uma base, assim. Ou pelo menos saber, tipo assim, as principais doenças, porque tem muitos exercícios de Enem, de vestibulares no geral, que, vamos supor, fala sobre fungo, e aí vem na questão perguntando doenças causadas por fungo. Ou em alguma das alternativas fala, tais doenças são causadas por fungo. E aí, se você não sabe quais doenças são causadas por fungo ou pelos outros indivíduos, você vai falar assim, fiquei em dúvida. Agora, se você sabe pelo menos os nomes das principais doenças, se você vê uma lá e fala assim, não, isso aqui não é de fungo, não, isso aqui é de bactéria, ou isso aqui é de vírus. Então, você já sabe que aquela questão não tá certa, entendeu? Então, assim, é muito importante saber pelo menos os nomes, assim. Beleza, vamos para as questões agora, né? Primeira do Sesumar PR. Os fungos são seres representados pelos cogumelos, leveduras, orelhas de pau e vários tipos de bolores. São importantes na cadeia alimentar, pois constituem um dos agentes decompositores da matéria orgânica, sendo úteis também na alimentação humana, na indústria e na medicina. Sobre esses seres, podemos dizer corretamente que letra A. São heterótrofos e possuem grande quantidade de cloroplastos em suas células. Gente, vocês poderiam não lembrar que eles não têm cloroplastos. Mas quando você lê uma questão que o organismo é heterótrofo, você pensa o quê? Que ele não tem cloroplasto. Mesma coisa, se você lê que o organismo tem cloroplasto, você pensa o quê? Que ele realiza a fotossíntese, ou seja, eles são autótrofos. Então, essa questão já está totalmente errônea, né? Beleza, letra B. São, na maioria, autótrofos e responsáveis pela devolução de matéria inorgânica ao ambiente. Gente, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Então, questão errada. Letra C. Possuem amido como substância de reserva e todos são microscópicos. Essa questão está completamente errada pelo seguinte: a substância de reserva deles é o glicogênio. É igual a nossa, de nós seres humanos. Só nós e os fungos possuímos o glicogênio como substância de reserva. Todos os outros reinos possuem o amido. Então, isso é uma coisa que faz essa questão estar errada. Mas eles também não são sempre microscópicos. Por exemplo, todo mundo já viu um cogumelo. E você não precisa de levar um microscópio para você enxergar um cogumelo. Você vê ele normalmente. Então, totalmente errada essa questão. Letra D. Muitas espécies são causadoras de doenças como a malária, o tétano e a tuberculose. É o que eu falei agora atrás, ó. Gente, se vocês souberem o nome das principais doenças de cada um dos reinos, você não vai errar essa questão. Porque você vai lembrar que malária, tétano e tuberculose não são doenças causadas por fungos. Letra E, são heterótrofos e aclorofilados. É exatamente isso. São heterótrofos, sim, eles não produzem seu próprio alimento, e são aclorofilados, ou seja, não possuem cloroplastos. É exatamente essa questão. Letra E. Próxima,
Durante muito tempo, os fungos foram classificados como vegetais. Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de, ou seja, o que eles têm, no caso, o que eles não têm, que os vegetais têm. Núcleo celular. Errado, gente. Eles são eucariontes. Todos os organismos eucariontes possuem o núcleo celular. B, citoplasma. Eu falei em uma das primeiras aulas, eu acho, que todas as células precisam de 4 componentes obrigatórios, que é a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético e os ribossomos. Ou seja, a gente já elimina a letra C e a letra D. Ó, a letra B e a letra C. Por quê? Eles têm que ter o citoplasma e a membrana plasmática. Eles têm. D, mitocôndrias. E é clorofila. Você pode ficar em dúvida, tipo, ai meu Deus, será que ele tem mitocôndria? Ele tem sim. Mas caso você fique na dúvida, na hora que você lê clorofila, você fala, ele não tem clorofila, porque eles são heterótrofos. Então você já elimina essa questão aí. Então, o que eles não têm e que os vegetais têm é a clorofila, letra E. Próxima questão da FMG. Todas as alternativas apresentam atividades que alguns fungos podem realizar, exceto produzir álcool na indústria, produzir antibióticos para controle de doenças, produzir enzimas para controle biológico, produzir glicose para obtenção de energia ou promover decomposição de matéria orgânica. Gente, vocês podem ficar super na dúvida e tal em algumas, mas na hora que você ler a letra D, produzir glicose para obtenção de energia, o que essa questão está querendo dizer assim, num resumo? Que o organismo, como que você produz glicose? Através da fotossíntese. Ou seja, ele está querendo dizer que o fungo é um organismo que vai ser autótrofo, ou seja, ele vai realizar a fotossíntese produzindo seu próprio alimento, que no caso vai ser a glicose, para obter energia. Isso é verdade? Não é. Os fungos não realizam a fotossíntese. Então, a letra D é a questão errada. Então, era só você interpretar o que ele estava querendo dizer por trás, assim, digamos assim, né? Beleza, muito tranquila essa questão. FUVEST. Frequentemente, os fungos são estudados juntamente com as plantas, na área da botânica. Em termos biológicos, é correto afirmar que essa aproximação A. não se justifica, pois a organização dos tecidos nos fungos assemelha-se muito mais à dos animais que à das plantas. Tá certa? Não, não se justifica, realmente. Já dando um spoiler, a resposta correta é que não se justifica. Por quê? Porque se justificasse, eles estariam no mesmo reino, para começar. Mas, enfim, aí olha a justificativa que ele vem. Pois a organização dos tecidos dos fungos assemelha-se muito mais a dos animais do que a das plantas. Totalmente errado, gente. Eles vão se aproximar muito mais a das plantas do que a dos animais. Tanto que há pouco tempo atrás, eles ainda eram considerados, há pouco tempo, não, há muito tempo, né? Mas em algum momento, eles já foram considerados do reino plant. Então, eles não são mais semelhantes aos animais. Eles são mais semelhantes às plantas mesmo, a questão dos tecidos, né, deles. B. Se justifica, pois as células do fungo têm o mesmo tipo de revestimento que as células vegetais. Nada a ver. Tipo, isso não justifica que você querer estudar os organismos juntos. C. Não se justifica, pois a forma de obtenção e armazenamento de energia nos fungos é diferente da encontrada nas plantas. É exatamente isso. O que essa questão está querendo dizer? Que não se justifica, por quê? Porque um vai obter e armazenar energia através da fotossíntese, o outro vai ser por outros processos. E é exatamente isso. Então, letra C é a correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, né? Letra D. Se justifica, pois os fungos possuem as mesmas organelas celulares que as plantas. Nada a ver. Até mesmo porque as plantas, por exemplo, têm o cloroplasto que o fungo não tem. E letra S justifica, pois os fungos e algas verdes têm o mesmo mecanismo de reprodução. Gente, tudo errado. Até porque a alga a gente sabe que não é planta. Já foi considerada planta? Já. Mas hoje em dia elas estão no reino protista. Então essa questão é totalmente errada também. Então a resposta correta é a letra C. Beleza? Por último, a do Enem. Na região sul da Bahia, o cacau tem sido cultivado por meio de diferentes sistemas. Em um deles, o convencional, a primeira etapa de preparação do solo corresponde à retirada da mata e queimada dos tocos das raízes. Ou seja, vai tirar a mata vegetal original e vai queimar o que sobrou ali, né? As raízes e os tocos. Em seguida, para o plantio da quantidade máxima de cacau na área, os pés de cacau são plantados próximos uns dos outros. Ou seja, vai plantar tudo um do ladinho do outro, um na frente do outro, tudo bem próximozinho. No cultivo, pelo sistema chamado cabruca, os pés de cacau são abrigados entre as plantas de maior porte, em espaço aberto, criado pela derrubada apenas das plantas de pequeno porte. Ou seja, você vai derrubar só as árvores menores e vai plantar essas árvores de cacau no meio das árvores grandes, ou seja, elas vão ficar bem espalhadas, bem dispersas, num ambiente mais aberto. Beleza. Os cacaueiros dessa região têm sido atacados e devastados pelo fungo chamado vassoura de bruxa, que se reproduz em ambiente quente e úmido por meio de esporos que se espalham no meio aéreo.
As condições ambientais em que os pés de cacau são plantados e as condições de vida do fungo vassoura de bruxa mencionados acima permitem supor-se que sejam mais intensamente atacados por esse fungo os cacaueiros plantados por meio do sistema. Letra A. Convencional, pois os pés de cacau ficam mais expostos ao sol, o que facilita a reprodução do parasita. É o convencional, sim, gente. Mas não é por causa disso. Porque, tipo assim, para o ambiente. Ele tá querendo dizer, no caso, tipo assim, que o ambiente, como eles ficam expostos ao sol, seria mais quente. Mas não precisa de ficar necessariamente exposto ao sol para ser mais quente. E não é esse o fator que vai ser tipo assim, o fator crucial. O fator crucial é que no sistema convencional eles estão muito perto uns dos outros. E como ele se reproduz por meio de esporos que vão se espalhar no meio aéreo, quando você tem plantinhas, né, no caso do cacau, perto umas das outras, é muito mais fácil desse fungo ir de uma para outra do que se for tudo espalhado, né, como é no cultivo do chamado cabruca. Então, letra B. Convencional, pois a proximidade entre os pés de cacau facilita a disseminação da doença. É exatamente isso, né? Já falei a resposta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. C. Convencional, pois o calor das queimadas cria as condições ideais de reprodução do fungo. Não tá errado, gente, mas o que vai ser mais importante aí? O que vai ser o fator que vai realmente diferenciar o convencional do cabruca? É o fato de que o convencional estar muito próximo e o cabruca estar mais disperso. Então, não é a letra C. Letra D. Cabruca, pois os cacaueiros não suportam a sombra e, portanto, terão seu crescimento prejudicado e adoecerem. Mas aí não tem nada a ver, né, gente? Se o cacaueiro não vai suportar a sombra, ele não vai ser o fungo que vai estar matando ele, né? E letra E, cabruca, pois na competição com outras espécies, os cacaueiros ficam enfraquecidos e adoecem mais facilmente. É a mesma coisa que eu falei, né, gente? E não tem nada a ver com o fungo, tá bom? Bom, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, tá aí meu e-mail. Podem mandar lá na hora que for, eu respondo vocês. Quem tá vendo pelo YouTube, se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo na próxima aula. Agradeço muito por vocês estarem acompanhando até aqui. Qualquer dúvida, estamos aí. Tudo bem? Muito obrigada e um excelente dia para vocês.